Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a vocês por networkingnow.com, que é o site líder na internet para baixar materiais sobre networking. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês do Live Oak Record Studio em Berkeley, na Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está? Olá, Priscila! Estou esta semana na Conferência Internacional do BNI em Long Beach, Califórnia. Falei sobre isso no podcast da semana passada. Temos centenas e centenas de pessoas vindo para aqui agora. A conferência começa amanhã. Fazemos isso todos os anos. É como ir a uma conferência da ONU e é realmente uma experiência incrível. Os membros são bem-vindos no Dia do Membro, que é na sexta-feira, todos os anos. Então, basta dar uma olhada no BNI em novembro de cada ano e se um membro do BNI de qualquer lugar do mundo quiser vir, será bem-vindo. Alguém da África veio no ano passado. Uau, é muito interessante conhecer pessoas de todo mundo, né? Dá até uma noção real do tamanho da organização. É verdade, não há dúvida sobre isso. Hoje vou falar sobre a importância das entrevistas de saída. Pensei em começar com algumas coisas. Em primeiro lugar, fiz referência a uma entrevista de saída no episódio 222, Why do People Leave? Então, se você tiver a chance e estiver ouvindo este podcast e ainda não ouviu o episódio 222, acho que ele anda de mãos dadas com este podcast. Então, dê uma olhada nele. Nesse podcast, falei sobre o fato de que começamos a fazer entrevistas de saída há anos, mas acho que não contei a história de como elas surgiram. Então, pensei em abrir com esta história sobre como as entrevistas de saída começaram. O que aconteceu foi que alguém saiu de um grupo. Ele era um ótimo membro. Ele parecia muito feliz. Ele realmente parecia gostar da organização. Então, alguém disse que deveríamos perguntar o porquê, de fato. Eu disse que deveríamos fazer uma entrevista de saída. E eles perguntaram o que era. Isso foi apenas há alguns anos, Priscila. Quer dizer, eu não tinha mais de 40 equipes. Uma das coisas que fiz como diretor consultor de suporte foi planejar entrevistas de saída para empresas. Eu disse que era apenas uma lista de perguntas que você faz a alguém quando ele sai. Então, escrevi isso para um membro específico. Liguei para ele e disse que estávamos começando a fazer entrevistas de saída. E eu não queria dizer que era porque ele estava saindo, porque ele estava indo embora. Isso é o que eu fiz. Estávamos começando a fazer entrevistas de saída, eu só tinha algumas perguntas. Perguntamos por que as pessoas estavam saindo. Fiz a pergunta algumas vezes de maneiras diferentes. E eu descobri, Priscila, que a pessoa estava saindo porque estava bravo com outro membro. Mesmo ele dizendo que o negócio estava realmente crescendo, o negócio estava ótimo e ele não conseguia dar conta de tudo. Descobri que esse não era o verdadeiro motivo. A razão foi que outra pessoa o enganou em um grupo. Foi aí que tive a oportunidade de fazer alguma consultoria, uma mentoria. Eu perguntei, você realmente quer ir embora por alguém que fez algo inapropriado? Devíamos lidar com isso e não permitir que você fosse embora. Ele disse que não queria criar problemas. O problema desse cara é que eu sabia que ele era uma pessoa realmente ética. E eu o fiz sentir culpado. Eu serei honesto, eu o culpei. Eu disse, se você for embora, você acha que esse cara vai fazer o mesmo com outra pessoa? Ele disse que sim. E eu disse, então vamos fazer a coisa certa juntos. Deixe-me ajudá-lo com o comitê de afiliação. Vamos levar isso ao comitê de afiliação para que eles saibam o que aconteceu e possam tomar uma decisão. O comitê de afiliação ouviu a situação e removeu a outra pessoa. Então adivinhe quem ficou? O cara que ia desistir. Tudo começou por causa dessa entrevista. Acho isso uma ótima ideia. Uma das coisas que dizemos é que o valor da entrevista de saída são os diretores. Mas, mais do que apenas os diretores, acho que os membros também podem fazer isso. Não recomendo que seja qualquer membro. Recomendo que seja a equipe de liderança, alguém da equipe de liderança ou alguém do comitê de afiliação. Qualquer pessoa em posição de autoridade que realiza regularmente entrevistas de desligamento gera uma série de benefícios. Isso permite que o grupo descubra se talvez este não seja o grupo certo para o membro. Talvez um grupo diferente possa funcionar para eles devido a um conflito de personalidade. A entrevista fornece informações
sobre a qual é a impressão de um membro e como o BNI pode servir de forma mais eficaz em termos de controle de qualidade. Pode ajudar os membros a assumir a responsabilidade pela qualidade dos seus membros e evitar potenciais problemas. As entrevistas de saída são uma ferramenta muito poderosa que, creio eu, não são utilizadas tanto quanto no passado por alguns motivos. Eu recomendo que você tenha alguém em seu grupo responsável por fazer as entrevistas de saída. Aqui está no que consiste a entrevista de saída. Então, talvez, Priscila, possamos conversar por alguns minutos se você tiver alguma ideia. A entrevista de saída consiste basicamente em você escolher de forma precisa quem está entrevistando, quem você está entrevistando e perguntar qual o motivo da saída. Você se importa de me dizer por que está indo embora? Quais são os motivos para sair? Você acha que o BNI é um benefício para a sua profissão? Descobrimos isso em estudos que fizemos no passado, de que 20% de um grupo sairá por motivos que o grupo não pode controlar. Já falei isso sobre as saídas de 20% em um podcast anterior. Problemas de saúde, mudança de carreira, mudança de cidade. Você terá uma rotatividade de 20%. Ponto. Mas se você tiver uma rotatividade de 40% em seu grupo, metade disso será para coisas que você não pode controlar. Então, quando você pergunta se eles acham que foi benéfico e eles dizem que sim, você descobre que talvez eles estejam saindo por causa de algo que está realmente além do controle do seu grupo. Pergunte a eles, não importa o que eles disseram, se eles estão saindo porque estão infelizes ou felizes. O que você mais gostou do BNI? Outra questão é, houve algo que você não gostou no BNI? Em caso afirmativo, o que é e como você mudaria se pudesse? Você se sentiu bem informado sobre os benefícios e atividades que o BNI lhe oferece? Depois das 5 perguntas embutidas na última pergunta, uma série de perguntas da espécie sim ou não. Isso lhe dá uma noção do tipo de atividade em que o membro se envolveu. Portanto, se ele disser que não conseguiu nenhum negócio no BNI, você poderá ter uma noção se ele estava envolvido nas atividades de que precisava. Por exemplo, você se encontrou para almoçar com os outros membros do grupo? Sim ou não, em caso afirmativo, aproximadamente quantos? Você foi específico ao expressar o que era uma boa referência para você? Você perguntou aos membros se a referência que você deu funcionou para eles? Você se preparou para as suas apresentações de 30 segundos? Você sentiu que teve uma boa comunicação com seu grupo e com os membros? Na verdade, a ideia é apenas fazer com que as pessoas se abram e conversem. Isso não está em nenhum outro material escrito. Vou te dar uma técnica antiga, de um velho amigo que já trabalhou com recursos humanos, estudos e pesquisas. Um conceito chamado questionamento diferencial semântico, quando você basicamente faz a mesma pergunta de maneiras diferentes. Ao perguntar por que alguém saiu usando palavras diferentes, muitas vezes obterá respostas diferentes. Qual foi o motivo da saída? Qual foi um dos fatores mais importantes na sua decisão de sair? Você não pergunta uma após a outra. Você pode começar uma no começo, jogar outra no meio e outra no final. Qual é o resultado, Priscila? O motivo pelo qual você saiu? Você só faz isso quando tem alguém que você acha que tem outro motivo para sair do que aquele que está dizendo. Ao usar o questionamento diferencial semântico, onde você faz a mesma pergunta de 2 ou 3 maneiras diferentes, sei que parece bobagem, mas você obterá, muitas vezes, uma resposta diferente. Quando eles dizem para você, quer saber? Você perguntou e eles responderam assim. Então, provavelmente você está obtendo a resposta que é verdadeira. Novamente, eu não usaria essa técnica com todo mundo, mas quando você pensa que tem alguém que não está sendo totalmente sincero por qualquer motivo, é uma ótima maneira, em uma entrevista de desligamento, de chegar à raiz da questão, de obter as informações. Conhecimento é poder. Se você sabe por que as pessoas estão saindo, você pode impactar isso. Eu recomendo fortemente entrevistas de saída. Então, volte e ouça o episódio 22 em conjunto. Episódio 222. O episódio 222 será vinculado a este episódio. O episódio 22 foi há muito mais tempo.
quero apenas dizer algumas coisas. Uma é que acho que definitivamente perdemos um membro muito bom devido a algo pessoal entre os membros, sabe? Ele simplesmente não queria lidar com isso e acho que é uma pena, porque ele teve uma assiduidade perfeita, já era membro há anos e uma pessoa muito legal. Acho que se tivéssemos feito algo assim, talvez pudéssemos ter evitado. Ele simplesmente se sentiu muito desconfortável, não falou sobre qual era a razão, mas foi definitivamente um conflito com outro membro. Então, acho que isso acontece com mais frequência do que você imagina. Sim, e as pessoas, muitas vezes, há muitos motivos pelos quais não falam sobre isso. Pode ser que elas simplesmente não queiram causar confusão. Pode ser que elas não queiram ter um conflito. Pode ser que elas estejam tão frustradas que nem queiram estar na mesma sala que a outra pessoa. Eu acho que foi isso. De certa forma, esse é o caminho errado, porque agora você deixa a pessoa que criou o problema no grupo. Boas pessoas farão a coisa certa quando você apresentar isso a elas de maneira adequada. Você acha que essa pessoa vai fazer a mesma coisa com outro membro? Muitas vezes eles dirão que sim. Então, vamos fazer a coisa certa aqui e contar a alguém sobre isso. Essa é uma ótima ideia. Definitivamente vou levar a questão para o meu grupo e começar isso. Porque assim, temos um grupo muito bom, que tem 8 anos, mas a gente está perdendo algum dos nossos membros mais novos. Então a gente tem que descobrir o porquê. Isso é importante. Recomendo que todos que estão ouvindo este podcast levem-no à sua equipe de liderança. Diga à sua equipe de liderança: ei, este é um podcast que você precisa ouvir. Acho que este grupo deveria considerar fazer isso. Cada grupo não precisa fazer isso. Essa é uma daquelas técnicas, Priscila, onde isso não é o BNI para iniciantes. Esse é o BNI avançado. Se você não fizer isso, não é o fim do mundo, mas se você tem um grupo muito bom e só quer melhorá-lo, é melhor querer fazer algumas coisas. Você já está em um bom grupo e quer melhorar ainda mais? Essa é uma técnica que realmente funciona. Claro, funciona nos grupos que estão com dificuldades também, mas é um pouco mais complicado de lidar e exige um pouco mais de comprometimento. Ok, ótimo, Ivan, realmente gostei. Bem, muito obrigado, Priscila. De volta com você. Ok, acho que isso é tudo para essa semana. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast foi trazido a vocês por networknow.com, que é o site líder em downloads em network. Muito obrigada pela atenção, aqui é a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!